Bom, pessoal, a partir dessa semana estarei fazendo alguns vídeos para vocês. Todas as semanas terá um vídeo a respeito da matéria que vocês estão vendo aqui nos PETs, tá ok? A partir desse PET 3 eu estarei enviando para vocês então esses vídeos que vão auxiliar vocês aí na resolução dos exercícios e compreensão da matéria, tá ok? Bom, esse vídeo aqui é do PET do primeiro ano, tá? A primeira semana do primeiro ano, que é essa semana, que iniciou no dia 3, né? 3 de agosto e vai até o dia 7, né? E hoje, quinta-feira, vocês estudaram o modelo atômico de Dalton, que foi, né, a primeira matéria aqui da primeira semana do PET 3, tá ok? Bom, vou passar para vocês aqui algumas orientações que vão ajudá-los na resolução dos exercícios. Lembrando que assim que vocês terminarem essas atividades, me envie lá no Classroom, tá ok? Vocês já estão acostumados, né? Muitos aí já estão enviando, está dando certo. Então, continue enviando lá, tá ok? No final do vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês os códigos de novo, novamente. E quem tiver dúvida pode me perguntar, pode tirar as dúvidas no WhatsApp, tá ok, pessoal? Bom, então como eu disse, essa semana vocês estudaram o modelo atômico de Dalton, né? Por que surgiram esses modelos atômicos, gente? Primeiro, os cientistas, há muitos anos atrás, os filósofos nem eram chamados de cientistas, eram chamados de filósofos. Há muitos anos atrás, Demócrito, Leucipo, eles imaginaram o seguinte, que toda a matéria é formada por átomos. Isso aí, há muitos anos antes de Cristo, 600, 700 anos antes de Cristo, esses filósofos aí imaginaram que toda a matéria seria formada por átomos. Mas eles deixaram só essa ideia. Não conseguiram propor nenhum modelo como que seria esse átomo. Eles não conseguiram. Vários anos se passaram e somente aqui, ó, no século XVIII já, século XVIII, século XIX, é que o primeiro cientista chamado John Dalton, propôs o seu modelo atômico, propôs o primeiro modelo atômico. Esse primeiro modelo atômico, então, ficou sendo chamado de modelo de Dalton, né? E Dalton, baseando-se nas leis de Lavoisier e Proust, propôs que os átomos seriam formados por esferas. Então, vocês observaram aqui, né, na matéria, que todos os átomos estão representados por esferas, né? Olha só, tudo aqui é esfera. Depois, representou aqui um grãozinho de ferro, representou cada átomo que faz parte dessa substância ferro como sendo uma bolinha, né, como sendo uma esfera. Aqui nós temos a molécula da água também formada por esferas. Então, toda vez que vocês virem um átomo sendo representado por esferas, por bolinhas, é modelo de Dalton. E como que Dalton chegou a esse modelo dele? Baseado em duas leis, a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação da massa, e a lei de Proust, que é a lei das proporções constantes. O que é que diz essas duas leis? A lei de Lavoisier, ela diz que em uma reação química a massa se conserva, ou seja, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Então, se eu reagir 3 gramas de uma substância com 8 gramas de uma outra substância, eu terei uma outra substância diferente, porque aqui nós temos uma reação química. Em uma reação química, substâncias deixam de existir e novas substâncias são formadas. Então, vai acontecer aqui uma reação química e vai formar os mesmos 11 gramas que eu tinha do lado dos reagentes. Então, se antes da seta você tem 11 gramas, depois da seta você tem que ter 11 gramas. Se antes da seta você tem 50 gramas, depois da seta você tem que ter 50 gramas, tá? Então, se a gente for imaginar aí, se eu queimar então um pedaço de madeira de 20 quilos, eu terei 20 quilos de cinzas? Não. Mas acontece que a queima dessa madeira, além de gerar cinzas, gerou gases. E tem um detalhe, na queima da madeira nós temos que considerar também a quantidade de oxigênio que foi consumida. Então, se tivesse jeito
de eu medir a massa da madeira, os 20 quilos, né, nesse exemplo que eu estou dando, e vamos dizer aí que vai gastar para queimar esses 20 quilos de madeira e mais 10 quilos de oxigênio. Isso aí eu estou supondo, eu não sei quanto que gasta, mas estou supondo. Então nós temos um total de 30 quilos de reagentes sendo consumidos. Vai produzir quantos de cinza? Vai produzir lá uma certa quantidade. Vamos dizer que produz, sei lá, desses 20 quilos de madeira, produziu lá 5 quilos de cinzas. Ah, mas e os outros, a outra massa, os outros 25 quilos? São os gases. A queima também produz gases. Então, se tivesse jeito de eu juntar a massa da madeira com a massa de oxigênio e depois eu juntasse a massa das cinzas com a massa dos gases, ia dar os mesmos 30 quilos, tá ok? Às vezes é difícil de imaginar isso porque os gases eles vão embora, né? A gente não está medindo a massa dos gases. Então você pensa que a massa diminui durante uma reação química. Ela não diminui, ela se conserva. Se tivesse jeito de eu juntar a massa das cinzas com a massa dos gases, iam dar os mesmos 30 quilos, tá ok? Nesse exemplo que eu estou usando. Essa é a lei de Lavoisier. Dalton se baseou em outra lei, a lei de Proust. O que é que diz a lei de Proust? A lei de Proust é a lei das proporções constantes. Ela diz que reagentes e produtos devem seguir a uma mesma proporção. O que é isso? Ser multiplicada pelo mesmo número. Então, olha só. Na primeira experiência aqui da lei de Lavoisier, 3 gramas de um reagente reagiram com 8 gramas de outro reagente e produziram 11 gramas de produtos. E se ao invés de 3 gramas eu utilizar 6 gramas, o que vai acontecer? Bom, se eu multipliquei aqui por 2, aqui eu também tenho que multiplicar por 2. Você pode observar que o 8 passou para 16. E aqui também vai multiplicar pelo mesmo número. O 11 passou para 22. Então, 6 mais 16, 22. Você pode reparar que uma lei obedece à outra. O que diz então a lei de Proust? Se eu multiplicar um reagente por um número, o outro reagente e o produto devem ser multiplicados pelo mesmo número. Então, se eu multipliquei aqui por 2, de 3 passou para 6, multiplicou por 2. Aqui também tem que multiplicar por 2. 8 vezes 2, 16. E aqui também multiplica por 2. 11 vezes 2, 22. E essa lei de Proust continua obedecendo a lei de Lavoisier. Se você somar 6 com 16, vai dar 22, que é a massa aqui dos produtos. Tá ok? Então tá aí. Ó. Essa é a lei de Proust. Você tem que multiplicar todos pelo mesmo número. E a lei de Lavoisier é aquela em que você soma o que está antes da seta, tem que dar a mesma massa do que está depois da seta. Baseado nisso, Dalton chegou então ao modelo dele. O átomo pode ser representado por esferas, né, por bolinhas. Então, olha só, todos os átomos aqui, ó, né, todos esses átomos estão sendo representados por bolinhas, né, assim como eu falei. E quais foram então as ideias para o átomo de Dalton? Olha lá, isso aqui é importante, ó, essa parte aqui, ó. Todas as substâncias são constituídas de minúsculas partículas denominadas átomos. Toda a matéria é formada por átomos. Os átomos não podem ser criados nem destruídos. Cada substância é constituída de um único tipo de átomo. As substâncias simples ou elementos são formados de átomos simples, que são átomos isolados, pois átomos de um mesmo elemento químico sofrem repulsão mútua. Os átomos simples são indivisíveis. Essa parte aqui é que não ficou legal da ideia de Dalton, tá? Mas isso aqui é tudo ideia dele, tá ok? Só que essa segunda ideia aqui, ela não ficou legal, hoje ela não é mais aceita. 3. As substâncias compostas são formadas de átomos compostos. Ó, outra coisa que não ficou legal, capazes de se decomporem durante reações químicas em átomos simples. O que ele chamou de átomos compostos, nós vamos chamar de substâncias compostas. E o que ele chamou de átomos simples, nós vamos chamar de substâncias simples. E a quarta ideia de Dalton foi: todos os átomos de uma mesma substância são idênticos na forma, no tamanho, na massa e nas demais propriedades. Átomos de substâncias diferentes possuem forma, tamanho, massa e propriedades diferentes. A massa de um átomo composto, que nós vamos chamar de substância composta, é igual à soma de todos os átomos simples. Essa parte da massa a gente vai ver mais para frente. O que é importante aqui então? Quais foram os pontos importantes da teoria de Dalton em linguagem moderna? Todas as substâncias são formadas por átomos? São, beleza. Eles são esféricos, vazios, indivisíveis e indestrutíveis. Os átomos de um mesmo elemento químico são iguais
E os átomos de elementos diferentes são diferentes. Diferentes em quê? Na forma, no tamanho, na cor, né? Então, quando você tiver uma bolinha vermelha, uma esfera vermelha e uma esfera verde, essas esferas estão representando átomos diferentes. É isso que está querendo dizer aqui, tá ok? Esferas diferentes, átomos diferentes. Esferas iguais, átomos iguais. As substâncias compostas, vou até marcar isso aqui, ó. As substâncias compostas são formadas por átomos de 2 ou mais elementos químicos diferentes, né, que se combinam sempre numa mesma proporção, seguindo lá a lei de Proust. Os átomos não são criados nem destruídos, são apenas rearranjados. Átomos de um elemento químico não podem se transformar em átomos de outro elemento químico. Gente, o que é importante então nessa ideia aqui de Dalton? A gente definir a diferença entre substância simples e substância composta. Então, olha só, aqui embaixo nós temos uma molécula de água sendo representada por átomos diferentes. Nós temos 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Por que eles são diferentes? Por causa da cor diferente, do tamanho diferente. Eu falei agora há pouco. Esferas diferentes representam átomos diferentes. Aí, utilizando esse conceito, então, das esferas, nós podemos definir o que é a substância simples e o que é a substância composta. Olha lá. Substâncias simples são formadas pelo mesmo elemento químico. Olha só. Átomos iguais, substância simples. Átomos iguais, substância simples. Substâncias compostas são formadas por átomos ou elementos químicos diferentes. Olha só, a água é uma substância composta. Por quê? Porque ela possui hidrogênio e oxigênio. São elementos diferentes, então a substância é composta. Gás carbônico, a mesma coisa. Elementos diferentes, substância composta. Então, se os átomos são iguaizinhos, a substância é simples. Se no grupamento eu tenho esferas diferentes, átomos diferentes, a substância é composta. Baseado nesses conceitos, então, gente, nas leis de Lavoisier e de Proust, nesse conceito de Dalton, em que os átomos são formados por esferas, utilizando o conceito de Dalton, definindo o que é a substância simples e substância composta, vocês então vão fazer essas atividades aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. E como eu falei, assim que elas estiverem prontas, envie para mim no Classroom, né? Bom, vou só ajudá-los, né, nessas questões aí, porque alguns alunos às vezes estão tendo alguma dificuldade, uns estão mandando as atividades respondidas, às vezes faltando alguma questão e tal. Então, eu vou estar ajudando vocês aí na resolução dessas questões e qualquer dúvida vocês perguntem, tá? Não enviem as atividades incompletas. Perguntam, não entendi a questão 2. Pode me explicar, por favor? Aí eu, no privado, no WhatsApp privado, eu te mando um áudio, um vídeo, ou então eu escrevo, né, da melhor forma possível para você resolver todas as atividades e me mandar a atividade completa, tá ok, gente? Isso aí é muito importante que a atividade venha completa. O que adianta, né, fazer a atividade pelas metades? Tirem as dúvidas antes e assim que os exercícios todos estiverem completos, aí sim me envie lá no Classroom, beleza? A primeira questão. Dalton foi considerado o primeiro cientista a fazer proposições sobre a teoria atômica pautada em investigações científicas. Os primeiros atomistas gregos propunham suas ideias embasadas por questões filosóficas ao refletir sobre o modelo do átomo. Sobre o modelo de Dalton, responda: o que significa a palavra átomo? Tem lá na matéria. É a menor, né? Átomo o que é? É a menor porção da matéria, né? Você pode dizer que é a menor partícula que forma a matéria, né? Faça uma resposta legal aí. Na matéria do PET aqui também tem esse conceito, tá? Faça uma representação do modelo atômico de Dalton. Olha o modelo atômico de Dalton aqui, é uma esfera. Basta você fazer uma esfera, né? O modelo atômico de Dalton, ele é como se fosse uma esfera, uma bola de sinuca. Indique 3 características importantes desse modelo. Quais foram as 3 características importantes, né? Elas estão listadas aqui, ó. Olha lá. Aqui ou aqui, qualquer uma das duas, né? Melhor se for aqui, ó. Porque aí as ideias de Dalton, elas foram modernizadas, né? Elas foram transferidas para o que os cientistas conhecem hoje. Então tá aí, ó. Tem 6 ideias dele aqui, ó. Basta você responder 3 delas, né? Indicar 3 características.
A questão 2. Considerando o sistema a seguir, responda. Qual o número de átomos presentes? Átomo é cada bolinha separada, então você vai contar a quantidade total de bolinhas. Qual o número de elementos? Elementos são bolinhas diferentes. Quantas bolinhas diferentes eu tenho aqui nesse sistema? Qual o número de substâncias? Substâncias são grupamentos diferentes. Quantos grupamentos diferentes que eu tenho? Esse aqui é um grupamento, esse é outro, esse é outro, diferente. Esse é igual a esse, então você não conta repetido, tá? Quantos grupamentos diferentes eu tenho aqui dentro? Qual o número de moléculas? Agora, número de grupamentos totais, contando os repetidos. Quantos grupamentos totais que eu tenho? Eu tenho um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Esse é o número de moléculas, ok? Quantidade total de grupamentos. A questão 3. Quais alternativos abaixo contêm somente substâncias simples? O que é substância simples? Formadas por um único elemento. Então, por exemplo, a água é uma substância simples ou composta? Deixa eu ver, a água tem quantos elementos? 2. Hidrogênio e oxigênio. Então, ela é o quê? Se tiver 2, é composta. Então, onde tiver água aqui, por exemplo, já não é. Né? Agora, aqui, por exemplo, O2. O O2 ele é uma substância simples ou composta? No O2, o que eu tenho? Eu tenho somente O, somente um elemento, somente oxigênio. Então, o O2 ele é uma substância simples, né? Vocês vão analisar aqui essa substância e vai marcar a alternativa que contém somente simples, ok? A mesma coisa, a questão 4, com relação a essa substância, podemos afirmar o quê? Todas são simples? Somente essas aqui são simples? Todas são compostas? Somente essas aqui são compostas? O que você vai fazer? Você pode classificar. O2, o que ele é? Ele é simples, só tem oxigênio. H2, o que é? É simples também, só tem hidrogênio. H2O, composta, 2 elementos diferentes. Chumbo, substância simples, só tem o Pb. CO2, substância composta, 2 elementos. O3, substância simples, só tem oxigênio. CaO, 2 elementos, vai ser composta. S8, um elemento só, simples. Faça essa classificação toda, baseado nisso você vai procurar a resposta, tá ok? E a questão 5, eu vi que alguns alunos até já me enviaram essas questões e alguns falaram que não conseguiram fazer a questão 5. Explique qual a diferença entre as seguintes notações químicas. 2O, 2 átomos de oxigênio. É diferente de O2. O que é o O2? O O2 já é uma molécula. Quando esse númerozinho aqui está embaixo, ele é chamado de índice e ele representa uma molécula, tá? Uma molécula formada por 2 oxigênios. Então, nesse primeiro caso, eu tenho 2 átomos de oxigênio. Aqui eu tenho uma molécula de gás oxigênio. Aqui eu tenho 2 moléculas de ozônio. O ozônio tem a fórmula O3. Então, eu tenho 2 moléculas de ozônio. E aqui eu tenho 3 moléculas de oxigênio. Então, quando o númerozinho estiver embaixo, está representando uma molécula. Quando eu tiver somente o número na frente, quer dizer que ele está representando átomos, tá? Então, eu tenho átomos somente nesse primeiro caso aqui, Todas as outras são moléculas. Baseado nessa ideia aí, você formula a resposta, tá ok, gente? Nossa primeira semana, então, a matéria foi essa aí, modelo atômico de Dalton. Resolvam as questões direitinho e me envie no Classroom, tá ok, gente? Eu tenho aqui os códigos, né, com as turmas que vocês vão me enviar, ok? Estão aí os códigos, né? Nos grupos do WhatsApp também, esses códigos estão lá. Eu estou enviando o tempo todo. Qualquer dúvida, envie a pergunta no WhatsApp privado ou até mesmo no aplicativo Conexão Escola. Tá ok, pessoal? Então, bons estudos e até a próxima.